Olá, seja bem-vindo ao canal Contos do Fê. Hoje você vai ouvir um conto de terror, que vai te deixar de cabelos em pé. Vamos lá, mergulhar nessa viagem sobrenatural. Garanto que alguma vez na vida, você já deu de cara com um lobo uivando ou vários ao mesmo tempo, mas nunca pensou que essas criaturas poderiam vir de outro mundo. E se for real essa história de terror, que você está prestes a ouvir? Essa história de terror ocorreu há muitos anos atrás. Nessa época meu avô ainda estava vivo. Nós pensávamos e vivíamos à beira de rios, tentando fisgar um peixe e depois comer assado, com temperos bem preparados. Meu avô sempre contava para mim histórias de terror, ou seja, relatos sobrenaturais, me deixando com uma interrogação de se for real. Imaginava que esses contos de terror eram apenas histórias de pescador. Meu avô dizia que eram lendas urbanas, histórias que o povo contava, que lhe deixava com a pulga atrás da orelha. Acredito que ele demasiadamente acreditava nestas lendas urbanas, sobre lobisomens, sobre assombrações e etc. Os relatos de terror não eram extraídos de livros de terror, mas sim fatos desconhecidos. Parecia que o mistério nunca era descoberto definitivamente. O meu avô gostava de chamar essas histórias de terror de relatos da meia-noite, justamente por se tratar de assuntos cabulosos e terrivelmente de assombrações. Ele falava também de espíritos do mal e espíritos malignos. Isso me deixava com mais medo ainda. Pensei, e se for real, esses relatos sobrenaturais? O mundo que vivemos já está dentro de uma caixa fechada que dá medo, com tantos mistérios a serem desvendados. O meu avô começou a contar uma história de terror, porque eu e nem ele conseguíamos dormir, porque era lua cheia e podíamos ver o cheiro das flores e um uivo de lobo. Lá no pico do morro, conseguimos observar um animal muito parecido com um cachorro, só que maior. Uivava muito em direção à lua. Quando de repente o meu avô teve uma ideia, que me deixou um tanto assustado. Ele queria ver mais de perto aquele lobo. Ele insistia que aquele lobo já existia desde muito tempo e sempre é o mesmo lobo, já era para ter morrido. Pensava que poderia ser um filho do animal. Mas meu avô usava de vários argumentos e afirmava que era algo sobrenatural. Como meu querido vovô tinha problema de pressão alta, entrava numa conclusão, para não teimar com ele, senão poderia o coitado do velhinho morrer. Ele andava sempre com uma espingarda. Fechamos nossa barraca e fomos bisbilhotar onde era a origem deste lobo, diz o meu avô. Desde muito tempo as lendas urbanas relataram que um índio antigamente vivia nesta floresta, cuidava de uma tribo de indígenas. Todos tinham ele como cacique curandor muito bem especializado em plantas, etc. Era meia-noite. Até este ponto, estávamos à caça deste lobo misterioso. Com certeza o meu querido avô não iria desistir de procurar nunca essa criatura, que há séculos alegava que era o mesmo. Caminhamos a madrugada toda, atrás do lobo. Quando estávamos escondidos em arbustos no meio da floresta, ouvimos um som muito semelhante com danças. O meu avô disse: "Não te falei daqueles relatos sobrenaturais que meus ancestrais contavam para mim? Veja aí, o mistério do lobo." Perguntei: "O que dizem as lendas urbanas sobre história sobrenatural?" Como eu te contei, existia um indígena muito bem conceituado nesta tribo, onde era bem respeitado pelo seu dom de cura. Todas as doenças ele curava, seja qual for o problema, desde coração grande até problemas de morte súbita, havia algo nele que curava todos que o procuravam. Diz as lendas urbanas que um homem sofria de hemorroida, ele curou com um chá de ervas medicinais, que na época não era conhecido pela ciência. Quando ele ia me contar mais relatos sobrenaturais, ouvimos um barulho e espiamos. Eram vários índios dançando, mas eles desapareceram. Porventura, era algo sobrenatural. Havia pequenas casas de índios naquela localidade. O meu avô, como era muito curioso, resolveu demasiadamente entrar naquelas terras, e começou a entrar em pequenas cabaninhas e começou a olhar se havia pessoas ali. Daqui a pouco, começamos a sentir uns tremores. Deixavam nós tremendamente angustiados,
Parecia que vimos vultos ao redor da cabana, e gritos de indígenas. Pareciam que nós tínhamos entrado num ritual deles, só que parecia que não havia ninguém mais lá. Segundo as lendas urbanas, relataram que eles tinham sido mortos por cangaceiros que odiavam indígenas e queriam tomar posse daquelas terras. Para mim, estávamos à mercê de assombrações. Criaturas vindo do sete além. Falei para o meu avô fazer orações. Mas ele não queria afastar eles, porque ele adorava falar sobre fatos desconhecidos com os outros. Não existia celulares como hoje, no máximo câmeras fotográficas antigas, que o meu avô sempre gostou de levar este instrumento, para capturar fenômenos sobrenaturais e ter como provar, para ninguém duvidar de seus relatos sobrenaturais. Um lobo entra no ambiente onde estávamos e se transforma em um indígena e naquele momento, quase desmaiei. Nunca tinha visto assombrações tão de perto assim. Ele parecia que não iria fazer nenhum mal, mas que dava medo, isso eu não podia negar. O meu avô perguntou: "Você é Cacique Marabelo?" Ele respondeu: "Sim. Aquele mesmo, que foi morto na Segunda Guerra Mundial." "Sim, sou eu." "O que aconteceu contigo, que você está vivo?" Ele respondeu: "A nossa alma está muito bem viva, mas nossos corpos estão naquela caverna, perto da casa assombrada da colina." Ele apontou com o dedo. "Já faz anos que aconteceu a nossa morte. Mas ainda estamos caminhando por aqui. Não iremos descansar, enquanto não formos enterrados aqui nesta região." Perguntei: "Como pode isso? Quer que nós enterramos seus corpos?" O cacique disse: "Poderia fazer este favor pela gente?" Meu avô se meteu e disse: "O que iremos ganhar com isso? Existe um tesouro guardado naquele lugar, pode pegar, é de vocês." Já estava amanhecendo, quando meu avô resolveu subir o morro perto da casa assombrada da colina. Fomos lá e deparamos com um monte de corpos, mas muito bem preservados. Não sabíamos como conseguiram manter todos em boa conservação. Meu vovô pensou: como faria para levar todos? Começamos a construir uma espécie de carro de madeira gigante. O meu avô tinha muita prática para construir coisas. Ele fez algo muito gigante, para pôr todos. Levamos muitas horas, até que conseguimos trazer até a terra dos indígenas. Mas isso, já era de tardezinha, já estava completamente escuro. Virando para a noite, enterramos todos. Daqui a pouco uma luz brilhou e um portal se abriu e um por um dos índios foram entrando e o cacique nos agradeceu. Agradeço por você chegar até aqui. Deixe o like, comente, inscreva-se, ative as notificações, compartilha com mais pessoas. Até o próximo episódio.